Ótimo domingo para todos vocês. Está começando o programa DRM, o programa do canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e você está no canal dos Livros Apócrifos. Gente, nós estamos caminhando, né, numa humanidade muito complexa, né, pessoal? Onde os extremos têm se colocado, né? As pessoas têm se sentido muito, como é que se diz, elas estão muito nervosas, as pessoas, né? E a gente tem que tomar cuidado, então nós temos que tomar cuidado, né? E nós estamos aqui do canal DRM, cuidando para que a sua cabeça seja boa, porque o canal está crescendo, certo? Nós estamos aí com estudos da Bíblia, né? E alguns estudos polêmicos, porque os livros apócrifos, dentro dos livros apócrifos tem os livros gnósticos, e temos algumas pessoas que estão lendo livros e contando as histórias do livro. Isso está causando um grande problema entre as pessoas que têm uma crença, tanto no lado do cristianismo, quanto no lado do pessoal que está seguindo aí a Roxa agora, aí, pessoal que está ou Yausha, ou Iau, ou Iahua, ou Iahusha. Então, sabe, tá todo mundo querendo buscar a verdade. E o que a gente tem que se preocupar? Fanatismo. Olha a palavra aí. O que é um fanatismo religioso? Nós vamos explicar o que é um fanatismo religioso. Isso porque uma pessoa virou para mim e falou que eu sou fanático religioso. E aí, como é que eu posso explicar que eu não sou fanático? Como identificar um fanático e por que a gente deve tomar cuidado com o fanatismo, para que a gente não seja fanático? E essa palavra fanático é uma palavra que a gente pensa que só cabe para o sistema religioso. Não, tem fanático no mundo artístico, tem fanáticos no mundo do esporte, tem fanáticos na política, tem fanáticos na vida militar, tem fanáticos no mundo acadêmico, tem fanáticos em tudo quanto é lugar, gente. Tem fanáticos em tudo quanto é lugar. Fanático é aquela pessoa que gosta, que curte, né? Aquela pessoa que é fanático por música, fanático por carros antigos. Gente, tem fanático de tudo quanto é jeito. Mas o fanático religioso, ele é muito mais atacado. Porque o fanático religioso, ele quer mudar as pessoas, né? Porque ele acredita que aquilo que ele crê é a verdade, então ele quer mudar o pensamento das outras pessoas, né? Ele quer transformar. Então a gente tem que tomar cuidado com esse fanatismo que está tomando conta das pessoas e principalmente, né, do povo de Arroxo aí. Não, a gente não pode. Vocês vão ter que. Eu puxei essa reportagem para que vocês pudessem entender um pouquinho do fanatismo, né? Como leva o fanatismo. O que leva o fanatismo? Por exemplo, tem pessoas. Eu vi o filme O Sexto Sentido. Vocês já viram o filme Sexto Sentido? Então, se vocês não viram, vão lá e dá uma olhadinha nesse filme. O que o fanatismo leva a uma pessoa a até matar a outra, né? Por exemplo, teve um fanático que matou o John Lennon. O cara era fanático pelo John Lennon, foi lá e deu um tiro no John Lennon. Teve um fanático que matou lá o presidente dos Estados Unidos. Então, o fanatismo ele está em tudo, e a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Assim, são casca de ovos. Você tem que ir bem devagar, com calma, tolerante, né? A intolerância, ela causa muito. Nos anos 80, 90, houve um radicalismo do islamismo, gente muito forte no mundo. Então, assim, o mundo brigou contra isso, evoluíram. Não acabou, tá, gente? Esse negócio de fanatismo não acabou. Ele só está maquiado. Ele está preparado aí para explodir. Tem fanáticos ocultistas, fanáticos pelas crenças diabólicas, tem fanático que é maçom, tem fanático para tudo, tem fanático que é da macumba, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, tem fanático da igreja católica, tem fanático do budismo, tem fanático em tudo quanto é lugar, gente, fanático em tudo, tem fanático de quem vai, desses astronautas, fanático por avião, tem pessoas que são fanáticas por mulheres, por homens, fanático por roupa, tem gente fanático para tudo, pessoal. Então vamos falar um pouquinho do fanatismo religioso, para que a gente possa abrir os olhos e entender definitivamente que
Isso não tem nada a ver com o Yahushua, entre aspas, para a gente poder ficar atento, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o povo que está seguindo Yahushua e o fanatismo. Uns fanáticos porque estão viajando a maionese e outros fanáticos são extremistas que chegam a brigar em grupo de WhatsApp para defender a causa, o que ele entende que é certo. O nosso direito termina quando começa o direito da outra pessoa. Então, nós temos que aprender a conviver com as pessoas. Nós somos seres humanos, vivemos em sociedade. Então, nós temos que aprender. O evangélico tem que aprender a viver com um bandista, o bandista com o católico. Não aceita a crença, é um problema de cada um. Cada um, ele resolve a sua vida da sua maneira. Mas vamos lá. O fanatismo religioso é uma forma excessivamente centrada. Então, preste atenção se isso está acontecendo com você. O fanatismo religioso é uma forma excessivamente centrada e obsessiva. E de segunda, segue uma doutrina religiosa, não dando espaço para outras expressões de fé e nem margem para a tolerância. Não dá margem para outra e não dá margem nem para tolerância. O que é tolerância, gente? O que é tolerar? Então, a gente tem que aprender muito isso. Pessoal aí que está seguindo Yahushua aí, por favor, cara. Eu peço a vocês uma rede social, por favor, tenham muita calma nessa hora, ou muita hora nessa calma, de exercer a sua fé. E isso você tem que saber disso dentro da sua casa. Você não pode estar o tempo todo falando, tipo assim, colocando a sua crença para os seus familiares. Tudo que você faz é só na sua crença. E você acha que todo mundo tem que seguir aquilo que você quer. Não, pode ser assim não. E se amanhã depois você descobrir que você está errado, que isso aí que você está seguindo não é certo, como é que você fica? Quantas vezes nós quebramos a cara na vida? Fala aí. Fala tu. Por exemplo, hoje nós aprendemos que o nome Jesus é um nome, eu tenho que sempre falar de Jesus, porque esse é o canal para a gente poder falar dos livros apócrifos, e o nome na passagem bíblica, o nome é que vai dar a salvação para a gente. Eu tenho que sempre falar e sempre voltar isso para você. Eu sei que o nome é Yahushua, mas eu vou sair ali, por exemplo, e vou dentro da igreja, da qual nós fizemos parte, do culto evangélico, então do católico, ir lá e invadir aquele recinto lá e falar a sua crença, o que você quer, empurrar por goela dentro? Não, gente. Por isso que a palavra ela é muito legal, cara, quando ela fala assim, quem convence a pessoa do pecado? Quem convence a pessoa do pecado? É você que está aí do outro lado? Não, não é você não. E todos nós vivemos num Estado democrático de direito. Todos têm opção de opinar, pessoal. O camarada vai lá para a rede social dele e fala que, vamos dar um exemplo aqui que está muito na moda aí do povo aí de Yahushua. O Yahushua veio no disco voador. E aí? Ele tem o direito dele de se expressar. Qualquer pessoa. Então, quer dizer, isso vai fazer do cara uma pessoa... Denilson, você está defendendo? Não. Eu sou contra a falta de tolerância. Eu sou contra o radicalismo. Se você é uma pessoa... Inclusive, existe uma religião aí, da qual originou todos esses estudos aí, que ela é extremamente intolerante. Inclusive chama as pessoas de Goim. Goim na tradução é fezes. Olha como é que mas eles hoje estão no topo, estão na elite, são os donos de tudo nesse mundo. Só para você ter uma noção do perigo que é essas instituições religiosas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Nós temos que amar a Yahushua, nós temos que adorar a Yahushua, mas nós temos que ter a cautela, a precaução. A gente não pode se meter no direito da outra pessoa. Você não pode querer forçar a pessoa a querer acreditar naquilo que você acredita. Você tem que explicar. Explicação não mata ninguém. É isso, isso, isso. A pessoa vai, gente, se ela quiser. Por exemplo, vocês estão aí no canal aí. Vocês são forçados a estar aí? Não. Vocês estão aí porque vocês gostam, que o Denilson sempre fala de Yahushua,
o Denilson lê o livro apócrifo. O Denilson está sempre conversando com você, mas eu procuro dentro da minha vida, dentro da minha casa, com os meus filhos, com os meus amigos, eu procuro diferenciar tudo, gente. Porque é isso que está acontecendo. A religião, é por isso que a gente briga com a religião. Porque a religião produz fanáticos. Assim como o futebol, assim como os automóveis, assim como as ideias, os campos acadêmicos. O campus acadêmicos também tem fanáticos também. Tem fanáticos por Einstein, por Newton, tem fanático para tudo quanto é coisa, gente. Vamos lá. Então, aquele que é afetado pelo fanatismo religioso entende que a única verdade... Deixa eu ver se eu consigo mudar. A única verdade... Deixa eu ver se é para cá ou para lá. Ah, beleza. A única verdade. É a única verdade. Desencaminhados da vida espiritual. Do fanatismo religioso nasce o fundamentalismo religioso, através do qual há quem mate e quem morra pela religião. Hein? Olha aí, pessoal. Há quem mata e há quem morra pela... Vocês podem baixar isso aí no Google de vocês. É muito simples, tá, pessoal? Vocês pesquisar. Vou tirar eu daqui um pouquinho. Ó, o fanatismo religioso... Agora você vai analisar o seguinte. O fanatismo religioso é robustecido e movido pelo orgulho, que por sua vez faz um fanático se sentir que por meio da sua religião ele tem a verdade, a honra e a glória, e com isso se sente superior aos demais. Então, muito cuidado. Existem pessoas que estão falando de Yahushua e que elas se sentem o dono da verdade. Elas se sentem no direito de entrar em qualquer lugar na rede social e atacar qualquer pessoa. Isso você não... Gente, eu também tenho que me policiar para que a gente não possa... Veja bem, eu estou lidando com o público, com pessoas. E vocês são as pessoas a qual eu quero levar um conhecimento daquilo que eu entendo que é a verdade, que é o nome de Yahushua. Por mais que eu esteja pautado na verdade, eu não sou obrigado a botar goela bento o nome de Yahushua para os senhores. Ou as minhas ideias. Eu tenho que respeitar. Até no grupo de WhatsApp eu também tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar as pessoas. Eu tenho um cuidado muito grande antes de julgar qualquer pessoa. As pessoas que estão no grupo DRM sabem disso. Como eu ajo, como eu caminho nesse mundo. Né? E isso é discernimento do Espírito. A pessoa que tem um discernimento do Espírito, ela tem que... os frutos do Espírito do Criador está na hora dela reger. E existe um cuidado especial quando nós vamos tratar com pessoas, porque cada pessoa é um universo, gente. Cada pessoa é um mundo. E às vezes a gente está tratando com muitas pessoas que são loucas, são os varridos, são os, desculpa a perda da expressão, débeis mentais. E que a internet libera. E que tem pessoas que acabam seguindo esses líderes religiosos, gente, e causando muitas desgraças no mundo. Então o fanatismo religioso ele é robustecido e movido pelo orgulho, que por sua vez faz o fanático sentir, por meio de sua religião, que ele tem a verdade, a honra e a glória. E com isso se sente superior aos demais. Orgulho, diferença entre remédio e o veneno que está na... Orgulho. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Olha aí, ó. Veneno e remédio, a diferença dele está na dose. Então é muito importante, deixa eu ler aqui essa partezinha de final, é muito importante a gente entender sobre o fanatismo religioso, gente, é muito importante. Eu vou ler uma reportagem para você que aconteceu do pastor chamado pastor Jim Jones, pastor que matou muita gente nos Estados Unidos. Eu vou ler essa reportagem para vocês aqui, ela já está aí no finalzinho, não sai daí não, fica conosco. Acompanhe, isso aí que é muito importante a gente aprender. Gente, a gente tem que evoluir como pessoas, como ser humano. E o povo de Yahushua é diferente por causa disso, porque ele é evoluído. E Yahushua, gente, ele não forçava ninguém a nada, não. Aliás, o maior sábio do mundo, porque ele sempre falava as palavras deles, e a palavra dele ecoa em todas as gerações, em todos os tempos, e a palavra dele se muda, se molda.
Você pega uma palavra, você pode pregar o mesmo versículo 1 milhão de vezes, que ele vai mudar nesse 1 milhão de vezes. Devido a... Porque é uma coisa divina, cara, uma coisa que não é do homem. E aí as pessoas amam tanto a Yahushua, aí também é um lado compreensivo, que elas estão tão eufóricas, elas estão tão... Como é que eu posso falar para vocês? Elas estão tão caridosas, elas querem que as pessoas entendam o que ela entende. Esse cérebro aqui, gente, é sensacional. Se deixar, ele quer dominar os outros cérebros. Se deixar, ele quer comandar as outras pessoas. Se deixar, e tem gente que, os manipuladores de plantão, né, os narcisistas que estão aí de plantão nas redes sociais, eles estão babando, né? E tem narcisista também. E olha, Denilson, tem manipulador, tem narcisista que é fanático religioso. ó, tá assim, ó. Narcisista e fanático religioso e manipulador, tá, ó, assim, ó. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Vigiai e orai. A Bíblia diz vigiai e orai. Você tem que vigiar com esse tipo de pessoa. Porque às vezes o camarada tá falando lá da igrejinha lá que o cara vai, porque realmente esse sistema religioso manipula as pessoas. Comandam a mente das pessoas, mas ao custo-benefício. Tem algumas coisas que a religião traz de bom para as pessoas. Traz um engajamento das pessoas, não é verdade? Então a gente tem que ficar atento a isso que está acontecendo, pessoal. Nós não somos pessoas, como é que se diz assim? Pessoas que usam bitola, né? Bitola que bota no cavalo para ele olhar só para uma direção. Claro que não. E eu também não estou aqui pagando de bom mocinho, né? E de falso moralista. Não, nada disso não. Eu estou expondo a verdade, que a gente está pisando em cascas de ovos. Então você que está aí do outro lado, você que está seguindo aí a Yahushua hoje, presta muita atenção nisso aí. Verifica se você está dentro, se enquadrando nisso que eu estou falando contigo. De repente você está se enquadrando nisso que eu estou te falando com você. Olha aí, ó. O orgulho e a vaidade de ser adepto de uma determinada religião ou de ser líder religioso alimenta o ego. O orgulho, a vaidade, eu sou de Yahushua, não, porque Yahushua me chamou. Não, porque o eu, gente, o id, o ego da pessoa, ele é terrível. Ele é terrível. Eu sempre prego isso para todos vocês, o que o mestre nos ensinou. O mestre dos mestres, ele nos ensinou isso. Ele nos ensinou que a humildade precede a honra. Quando você vê que está acontecendo alguma coisa, você diminua, porque ali você não tem nada ali. É isso que ele quis colocar quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele andava com prostitutas, com mendigos, com pessoas à margem da lei. Então ele veio não porque ele gosta das coisas erradas, não, porque ele veio salvar o perdido. E essas pessoas, talvez você pense que não tenha solução para você, mas todos os seres humanos, até o narcisista, ele pode se consertar. Todos podem se consertar. Todos têm o direito a uma palavra chamada arrependimento. E como é que você consegue se frear? Se analisando, se autoanalisando. Peraí, para onde eu estou indo, cara? O que eu estou fazendo? Você tem a capacidade de fazer isso. Você tem a capacidade de parar. Por exemplo, dentro da sua casa, você que é de Yahushua, você às vezes está muito nervoso, você está uma pessoa que quer discutir, você acha que você está com a razão, essa maldita razão, que todo mundo está com ela. Até eu, de vez em quando, quero gritar com esse nome razão. A razão, gente, é algo que você tem que trabalhar muito ela. E para você evitar conflitos, ser mediador de conflitos, você tem que... você é um apaziguador. O Yahushua também falou isso. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores, não é aquele que bota lenha na fogueira, não, que bota inferno, que pega uma história daqui, leva para ali, começa a meter o pau e vai lá no grupo, incita as pessoas, coloca pessoas com raiva. Gente, não precisa as pessoas agirem dessa forma, não precisa. E a pessoa que é prepotente, arrogante, aquela pessoa que é narcisista, aquela pessoa que se acha dona de alguma coisa, a gente tem que ter uma tolerância para essas pessoas. Porque são pessoas que, quando uma pessoa se julga muito,
é muito dona de si, né? Muito dona da razão, ou então ela se acha o super direitão, ou, né, o fanático, né, religioso, ele tem um problema. Ele tem um problema psiquiátrico na cabeça, é verdade. Eu olho essas pessoas com muito carinho, com muita calma, gente, né? Muita calma nessa hora, porque a gente não pode, isso é para nós, gente, isso é premissa. Nós não podemos julgar nada pela aparência, nada, e nem pelo momento. O Yahushua ensinou a gente, tolerância. Tem que ser tolerante, não adianta. Não adianta você achar que você é melhor do que ninguém. Isso na vida é um exemplo para gente. Ah, não, porque eu sou formado, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Você não é ninguém. Enquanto você estiver sentindo isso aí, cara, você vai ser uma pessoa maravilhosa. Sabe por quê? Porque todos vão gostar de você. Todos vão te amar. Vão te amar não porque você quer ser melhor do que as outras pessoas, mas porque você é igual, porque você é companheiro, porque você é amigo, porque você é uma pessoa que não excede a sua razão, você é uma pessoa que reconhece erro, reconhece falha, e isso no nosso mundo hoje é muito difícil, porque os orgulhos estão lá em cima. E tudo isso eu estou falando em cima do fanatismo religioso, tá, pessoal? Porque a gente tem que brigar e lutar contra isso, pessoal. Vamos lutar e brigar, porque isso também é um estopim de guerras. Você sabe que o mundo, os xiitas também lutaram lá, os sunitas, né? No Afeganistão, se não me engano, no Iraque, teve lá briga, né, étnica do país por causa dessa cultura que o ser humano traz dentro dele, cara. É terrível isso. Isso vai mudando, né? Vai mudando. Tem gente que, por exemplo, é fanático por funk. E ele não pode ouvir um funk. O funk ele não quer ver, quer ver qualquer tipo de funk. Então, assim, e ele não gosta que ninguém ouça outras músicas a não ser funk. Tem um fanático que é por samba, tem um fanático que é por rock. O cara roqueiro, ele xinga, o roqueiro, ele xinga o camarada que gosta de música sertaneja. Você já percebeu isso? O roqueiro não gosta de música sertaneja. E a sertaneja também não gosta do rock. Nós estamos cercados do mundo muito excêntrico. E onde entra o aprendizado de Yahushua? No equilíbrio. Yahushua é o equilíbrio. Yahushua é aquele que vai transformar a sua vida. Mas ele vai transformar a sua vida. A minha vida. Não a vida do povo, do mundo. Porque cada pessoa é um mundo diferente. Eu já expliquei isso para todos os senhores e senhoras. Cada pessoa tem uma digital. Essa digital aí, ó, que está vendo meu dedão, ela não é igual a de ninguém no mundo, ela é diferente. Mas podemos viver em comunidade, podemos viver em grupo, pacificamente, harmonicamente, desde que as pessoas respeitem o direito das outras pessoas. E eu prego isso, eu falo isso, eu vivo isso. Você respeitar o direito das outras pessoas. Olha, é muito forte isso, hein? É muito forte. Esse negócio de orgulho é um problema. Aí, característica de identificar um fanático religioso. Vamos ver se você está se enquadrando aí dentro aí, ó. É possível identificar traços psicológicos e comportamento de fanatismo religioso através da atitude de uma pessoa. Então, através da atitude de uma pessoa, olha bem para essa pessoa e veja se ela é uma fanática religiosa. Veja se ela é uma fanática religiosa. Claro, eu não vou entrar no mérito aqui no meandro da pessoa que é psicopata. Porque tem um psicopata, a pessoa, gente, que ela tem um QI elevadíssimo. E além de QI elevadíssimo, ela é um psicopata. E esse psicopata, ele é o mais difícil de lidar no meio dessa pessoa que tem, ela é uma, como é que eu vou te falar? Ela é uma fanática. E tem pessoas que disfarçam bem, tá? Bom, é possível identificar traços psicológicos e comportamento de fanatismo religioso através das atitudes de uma pessoa? Algumas características que sobressaem de um fanático religioso. Pode ser reatividade das pessoas contrárias à sua religião, necessidade de controle, reatividade às pessoas contrárias à sua religião.
reatividade às pessoas contrárias. Então você tem uma crença, né? Pior que a gente acaba vivendo os dois lados da moeda, que você quer falar de arrocha para todo mundo, ao tempo que você queria falar de Jesus para todo mundo e assim. Eu quero ressaltar aqui, gente, e obrigado por você estar conosco aí, conversando, isso é muito bom. Eu tenho cuidado com isso aí, que isso é muito forte para todos nós. Um rapaz conversou comigo, um amigo meu, ele estava falando sobre, eu vou falar sobre isso na nossa live daqui a pouco, sobre o zelo da obra, né? O zelo me consome, o zelo da tua casa me consome, vai ser esse o título da nossa live. Ele estava falando comigo o seguinte, mas você tem um zelo muito grande pela transliteração, pela tradução dos nomes, porque não tem nada a ver. Aí, olha só o que ele colocou. Ele falou comigo, eu gosto muito dele, que ele é inteligente, inclusive uma pessoa que eu mando um abraço para ele, Marcos, um abraço, um beijo para você. Irmão, gosto muito de você e é um pretinho que de arroxo, né? A gente pode entender assim que é de arroxo. Ama a escritura, como todas as pessoas que a gente vê, seja ele budista, seja ele judaísmo, seja ele, sabe, tudo que é Jeová, adventista, mormon, maçom, eles amam a escritura, pode crer no que eu estou te falando. Só que cada um segue o seu rumo, né? E ele estava falando o seguinte, Denilson, olha só, o caso da transliteração do nome tem alguma coisa a ver com tipo assim, você conhece o Pelé, você não conhece o Pelé? Eu falei, eu conheço o Pelé. Então, o Pelé, o rei do futebol, o Pelé. Todo mundo conhece ele como rei do futebol e só chama ele de Pelé. Mas qual é o nome do Pelé? Edson Arantes do Nascimento. Então, tem diferença na obra dele? O Edson Arantes e o Pelé não são a mesma pessoa? Eu falei, são a mesma pessoa. Então Yahushua e Jesus é a mesma pessoa. Eu falei, não, mas aí nesse caso é diferente. Nesse caso, o Jesus não é o Yahushua. É esse que é o problema. A história foi copiada, mas o Jesus não é Yahushua. Yahushua foi um elemento, uma pessoa, um ser, o qual nós consideramos como um rei, que nasceu em Jerusalém, ou Yahushurum. Ele nasceu, vou botar aqui na palavra mais fácil para você, ele nasceu em Jerusalém, tá? Ele nasceu em Jerusalém, ele nasceu lá em Israel. E Jesus também nasceu em Israel, só que a história da mudança está o seguinte, Jerusalém é Jerusalém, porque a letra J não existe no mundo, aí é que entra a diferença. A letra J, ela não entra na tradução dos hebreus, ou da tribo de Arudá, ou do hebraico arcaico, né? O aramaico. Ela não entra, a letra J não existe lá. Então, logo, se a letra não existe, o nome não pode ser Jesus. Não pode ser Jerusalém. Não pode ser judeus. Ele só existe para a nossa língua. Então eles foram transliterados para que a gente pudesse compreender bem. Mas existe uma regrinha também que nomes próprios não se traduz. Então, por que na hora de traduzir o nome do Salvador, eles traduziram e na hora do teu nome não é traduzido o teu nome? Então, você pode ir com o mesmo nome para qualquer lugar do mundo que o teu nome vai ser próprio. É isso que nós colocamos para as pessoas. É para a pessoa entender bem sobre isso. Então, assim, nessa vontade de você mostrar e demonstrar, tem muitas pessoas que não sabem como lidar com as rejeições e elas acabam se extrapolando. Vocês entenderam o que eu estou te falando? Acaba extrapolando. Você tem que saber, cara. Ainda mais você que tem um veículo, um canal que está aí, está falando. Preste atenção no que nós estamos falando. Eu estou falando em nome de Yahushua, como se fosse um filho, um servo mais velho e ao mesmo tempo com os pés no chão, que eu sei que vocês estão me vendo, vocês me veem. Para vocês, em nome de Yahushua. É humilde o canal, é simples, eu não tenho muita coisa, muito recurso, mas o pouco que eu posso fazer aqui, eu entrego para vocês. Então, característica de um religioso. É possível identificar traços psicológicos, comportamento de fanatismo religioso através da atitude de uma pessoa. Algumas características que sobressaem um fanático religioso pode ser reatividade e necessidade de controle. Eu falei de reatividade, as pessoas quando fazem alguma coisa com ela, reagem na mesma hora.
e necessidade de controle. Ele quer comandar todo mundo. Ele quer mandar todo mundo para aquela direção. Então, essa é uma das características do fanático religioso. O que é reatividade? Vamos lá, para cada um. Reatividade, as pessoas contrárias à sua religião. Necessidade de controle, para que as pessoas que se encaixem na sua crença. Falta de flexibilidade, para aceitar outra forma de pensar e ver a vida. Autoritarismo e imposição, para que seus familiares e amigos frequentem a sua igreja, ou o seu site, ou o seu grupo. Ele é ditador, ele acha que tem que ser aquilo que ele está falando, ele se fecha no grupinho, é uma pessoa que fala, não, mas isso aqui é só pra gente. E aí, descasca a madeira em quem entra pensando diferente, o patinho feio, né? São todos patinhos, mas tem um patinho lá que é pretinho, tem um patinho, todo patinho branco, mas tem um pato que saiu preto. Então esse é o filhinho feio, né? Porque filho feio não tem pai, né? Filho feio não tem pai. Infelizmente é isso, pessoal. Intolerância religiosa, arrogância frente. Aí botou quem não, que não completou, porque eu fui leigo aí de não completar. Como nasce um fanatismo religioso? Aí vamos ver como é que nasce um fanatismo religioso. O fanatismo pode ser desencadeado por fatores emocionais, transtornos mentais e desequilíbrios psicológicos. Olha aí, ó. Como é que nasce um religioso aí, um fanatismo religioso aí? Fatores emocionais, pessoas muito emotivas, muito emocional, tal. Transtornos mentais, é doido, viu? Maluco, viu? Fanático religioso é maluco. Tem que tomar cuidado, viu? São pessoas que estão com desequilíbrio, é tratado mesmo como desequilíbrio. Então, muitos de nós vamos ser tratados como um fanático religioso porque a gente crê em Yahushua. Nós já somos tratados, chamamos de malucos. Mas, na verdade, quem está nos chamando é que tem um transtorno. Você entendeu o que eu estou te falando? Porque nós já temos a nossa crença, nós através de livros, através de enciclopédia, de ensinos, através da nossa fé, nós encontramos o Salvador. Mas, assim, a gente convida as pessoas para crerem naquilo que a gente crê. Se a pessoa não quiser, paciência. O Pai deixou bem livre, é livre-arbítrio, pessoal. A gente não tem que forçar ninguém a nada, não. Ninguém é forçado a estar aí no canal, eu sempre falo isso. Você não é forçado a gostar de mim. A gente quer muito, né? A gente queria muito agradar todas as pessoas. Mas, infelizmente, você não agrada todo mundo, não. Pode ser também uma forma de suprir a falta de segurança, apoio e amor que não teve na sua infância. A pessoa teve trauma na infância, gente. Como compensação de pessoa, busca se afirmar numa religião. Olha aí, ó. Então as pessoas buscam, esses transtornos buscam se firmar numa religião. A outra possibilidade é da busca, de pessoa buscar através do fanatismo religioso uma âncora, por ter dificuldade de se firmar e se realizar na vida. O cara não tem é por isso que a gente tem que botar bem a cabeça no lugar. Vocês têm que trabalhar, têm que estudar, têm que viver uma vida comum e acreditar em Yahushua, gente. Você não pode se prender, não, tudo é diabo, tudo é demônio, tudo é terrom, tudo é Illuminati, tudo é, sabe? E isso incomoda muita gente. Isso incomoda. Tudo que você vê, inclusive um tempo, né? Eu mesmo passei por um tempo assim. E a gente vai vendo as coisas e vai se consertando. A gente vai se consertando. Porque a gente não pode levar nada para o lado radical. Pessoas com baixa autoestima, carente, sem autoconfiança, têm a tendência de embrenhar-se no fanatismo religioso como forma de automação. Buscam a religião, o que não consegue como ser humano. Olha aí. Olha como é que isso é muito sério, gente. O fanatismo religioso, o que o fanatismo religioso pode causar? O fanatismo religioso já vem causando muitos problemas. Problema de relacionamento, de convívio social e sectarismo. Entretanto, de maneira mais grave, pode provocar terrorismo. Ó, guarda essa palavra aí, o povo de Yahushua. Ó, povo de Yahushua, guarda essa palavra chamada terrorismo. Guarda bem essa palavra, hein? Porque seremos encaixados nisso aí, ó, terrorismo. E aí você tem que ler as leis de um terrorista. Ler lá na Constituição como é tratado um terrorista dentro da nossa nação. Então, assim, é muito importante você ler isso aí, ó.
terrorismo. É muito forte, porque a inteligência dos fanáticos religiosos, olha o que eu vou falar para você, é muito profundo e muito forte. A inteligência dos fanáticos religiosos vai fazer com que os outros religiosos sejam dados como terrorista, porque no mundo nós já vimos muitas pessoas, por exemplo, o pessoal que se explodia aí, pegava, colocava uma bomba no corpo e bum, ia lá se explodia. Esse povo era um povo, os células, né? Eles eram tratados como um terrorista, eles chegavam e se explodiam mesmo. Então, a gente que acredita em Yahoo, primeiro que o nome de Yahoo já tem alguma coisa a ver com esse pessoal, o nome, né? Quando você, na sua cabeça, porque eles foram levados a pensar que o nome de Yahoo está ligado a islamismo, está ligado ao mundo árabe, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Mas as pessoas pensam. E o fanático religioso, ele consegue manipular as pessoas, fazer com que as pessoas, eles conseguem manipular até a constituição de um país. Porque um fanático religioso, ele pode se transformar em um líder de um país. Veja você, senhores, a história do Hitler, né? Ele se transformou em um líder de um país, ou levaram a ser líder. Ou o sistema colocou ele lá e depois taxou ele como um maluco, como um nazista, sabe? Sei lá, essas paradas aí que eu não vou entrar muito nesse detalhe, mesmo porque eu não posso estar falando muita coisa que a gente acha, né, que é. Então a gente tem que ser bem centrado naquilo que a gente fala para vocês. E aí eu estou tirando de um site nessa pesquisa, vocês podem pesquisar também, não tem problema nenhum. Entretanto, de maneira mais grave pode provocar terrorismo, perseguição, violência, extermínio contra aqueles que não professam a mesma fé. A igreja romana fez muito isso, hein? Muito isso. Vamos ler aqui agora dois exemplos. Na Idade Média, a igreja católica perseguia, julgava e condenava à morte na fogueira aqueles que não seguissem os seus dogmas. Vocês sabem disso? O cristianismo que está aí hoje matou muita gente? Matou muita gente, gente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado mesmo. No século XI, século XII, também foram expressões de fanatismo religioso que teve como consequência as guerras religiosas entre cristãos, judeus e muçulmanos, as três religiões maiores no mundo, né, que tem mais adepto, cristão, judeu e muçulmano, pelo domínio de Jerusalém, considerada terra sagrada para esses três povos, por isso tão disputada por eles. Então a terra de Jerusalém, essa terra que eles estão dizendo lá em cima, lá na faixa de Gaza, que é a terra santa. Ali não é a Jerusalém, mas cada um na sua crença, tá? Inventaram uma história aí e todo mundo segue. Vamos falar do Jim Jones. Jim Jones, cara, o Jim Jones, ele foi um pastor que ele estava lá nos Estados Unidos, é lá dos Estados Unidos, não sei se foi do sul dos Estados Unidos, uma coisa assim, vamos ler aqui para ver se a gente consegue. Ele levou aí 40 pessoas a óbito, pessoal, com as ideias loucas dele. Olha aí, preste atenção. Jim Jones, ele pregava o cristianismo de cunho socialista. Olha a cara dele, Jim Jones aí. Até os ataques de 11 de setembro, a maior tragédia envolvendo ações deliberadas contra civis americanos teve lugar em meio à floresta amazônica, no território das Guianas, exatamente há 40 anos. Em 18 de novembro de 1978, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo. Olha aí, pessoal. E assassinatos em Johnstown, uma comuna fundada por Jim Jones. Eu pensei que era só 40, mas foram 918 pessoas. Uma comunidade que ele tinha. Jim Jones, pastor, fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Aí, olha. Então foi em 1978, esse fato aí chocou o mundo, né? Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros e facadas. Olha aí, ó, pessoal. E era do Jim Jones, né? Deixa eu sair aqui em cima para ver aqui. Por Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros de facada, a grande maioria percebeu ao beber, sob as ordens do pastor, veneno misturado com um ponche de fruta. Aí, gente, o cara matou todo mundo. Os vestígios brasileiros no suicídio coletivo mais famoso da história. Como lidar com o luto pelo suicídio de uma pessoa? Foi um fim trágico para um projeto
o utópico iniciado em 1956 nos Estados América e da Indiana. Então vocês podem pesquisar aí sobre o Jim Jones, tá, pessoal? Eu espero que nesses 40 minutos nós tivemos uma reflexãozinha muito pouco aí, poderíamos aprofundar nisso aí, mas eu queria dizer para todos vocês, para a gente tomar muito cuidado. Muito cuidado nessa hora. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Está descampando para um lado um pouco preocupante. Nós vamos confundir alho com bugalho. Nós temos que respeitar as pessoas, amar as pessoas e preservar o direito das pessoas, mesmo porque nós não teremos o nosso direito. Lembre-se sempre disso, e a Rússia já falou, e a Rússia já disse para a gente, já previu, já profetizou. Nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, nós seremos escarnecidos. Então, ponha isso no teu coração, tá? Deixa aí a Rússia falar no seu coração, que todos tenham um ótimo domingo. Daqui a pouquinho, às 10 horas, 10, 11 horas, a gente vai abrir a nossa live novamente para falar sobre o zelo da obra de Deus. Por que a gente tem que tomar cuidado para não cair no fanatismo? A gente vai dar alguns versículos bíblicos e vamos continuar nesse tema que é muito forte e é muito bom. Canal DRM, o canal dos livros apócrifos, muito prazer, meu nome é Denilson e eu gostaria muito que você pudesse, eu gosto muito que você esteja nos acompanhando, deixe o seu like, peça as pessoas para se inscrever no nosso canal e vamos caminhando aí com o nome de Yahushua, o verdadeiro nome de Salvador. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.